Opa, deixa eu tirar daqui a roupinha da Oni que tá no sol pra esquentar. Esse daqui é o material que a gente vai estar usando. É um material bem econômico, que é um madeirite. É legal falar que ele não aguenta água. Então é bacana pra gente usar dentro de casa ou de estabelecimento para decoração. Do lado de fora, talvez ele estufaria rápido, até mesmo com sereno. Se bem que esse madeirite, ele tem um revestimento. É a primeira vez que eu vejo ele. Não conhecia esse tipo de material, é a primeira vez também que eu vou trabalhar com ele. Ele tem uma película como de plástico protetora. E já veio na cor aqui preta, que vai nos ajudar muito, porque a ideia era fazer uma parte escura, como o universo, né? Então, vamos cortar ele, tirar as medidas lá e a gente volta pra cá. Oi pessoal, hoje vamos fazer uma transformação aqui no quarto, no nosso chalé, no sítio. É isso mesmo, tava achando muito sem graça esse ambiente e eu quero trazer uma ideia criativa, que parece fácil e econômica de fazer. A gente vai fazer uma decoração nessa parede aqui, uma luminária de lua. Vamos ver como vai ficar e como vai fluir ao longo desse nosso dia a dia aqui na roça. Ai, papai! Para começar, a gente já tirou algumas coisas daqui. Uma arara que eu tenho cheia de roupa. E não tenho muita coisa a mais não, porque afinal a gente morava numa Kombi, para quem não sabe. Então agora também o ambiente vai ganhar mais coisas além dessa decoração, então vai ser aos pouquinhos. Espero que a gente consiga fazer. É uma coisa que faça você mesmo, tipo assim. E achei a tico-tico, a ferramenta, mas não achei a serrinha. A serrinha que tinha já estava quebrada, estava guardada, não sei nem porquê. E agora nós vamos no das antigas, ó, manual. Vamos tentar no serrote e alguma curva que tiver, vamos tentar com a serrinha. Vamos ver se vai dar certo. Acho que dá sim. Eu acho que vai ser até mais fácil com a serrinha, vamos ver. Antigamente era o que tinha, né? Aham. Então... A tico-tico é uma ferramenta que ajuda, mas a pessoa precisa ter energia por perto, uma tomada, precisa ter essa serrinha. E aqui a gente tem que ressaltar que a gente está a 12 quilômetros da cidade. A gente está meio que isolados. Então, quando falta uma coisa, uma ferramenta, um detalhe assim de uma ferramenta... Vai pra lista. Sim, porque não dá para subir só para buscar um negocinho assim. Não. Senão a gente acaba perdendo de fazer o que a gente quer, né? E muitas vezes a gente acaba interrompendo um projeto por causa disso, porque falta alguma coisa. Então vamos tentar. Tomara que dê certo. Vou pegar um chapéu aqui. O sol tá pegando aqui fora. Mas aqui é onde a gente tem um espaço bom para trabalhar, ó. Cansou aí? Nossa. Só a marcação que não posso ver. E acabou que esse daqui não deu muito certo, não. A gente até tentou, mas chegou uma hora que o arco impedia ele passar.
Agora você segura com a barriga. Vencemos! E essa foi só a primeira parte, mas deu certo. Tava ali tensa porque achei que realmente não daria certo. Teríamos que subir na cidade para pegar a serrinha ou parar. É a ideia, né? Mas fluiu. Claro que dá muito mais trabalho. Então, se você tiver uma ferramenta certa, ajuda muito. A gente tirou as medidas de onde vai ficar a luminária. Pode ser menor, pode ser maior, vai do que você quer. Aqui a gente usou madeirite, que era o que a gente tinha fácil acesso aqui na cidade. Mas, dependendo do lugar, dá para usar MDF, dá para usar gesso, algo que crie uma transposição, porque a gente vai colocar um sobre o outro para criar essa luminária. Então a gente tem que ter algo que seja leve, ao mesmo tempo não seja muito grosso aqui na espessura, porque senão a gente vai perder da nossa parede, do nosso espaço interno. Então isso atendeu bem ao que a gente precisa aqui para dar continuação a essa ideia. E esses pedaços menores que sobraram, a gente vai reservar, porque vamos precisar. Dá para carregar sozinho? Dá. E hoje estamos recomeçando os trabalhos. Afinal, a gente teve que parar. Não teve jeito. Por conta de... Olha só o tamanho do que nos fez ir até a cidade. Essa broca aqui, ó. O tamanhinho disso. Mas que não teve jeito. A gente acabou parando, subimos para a cidade. Aproveitamos, pegamos outras coisas que faltaria para esse projeto. Inclusive a serrinha também, que a gente estava cortando, deu certo cortar tudo ali na mão, mas é um trabalho e tanto. Então, já que a gente estava na cidade, aproveitamos e pegamos a serrinha da Tico-Tico, que é essa daqui, ó, para quem não conhece. Peguei já uma mais grossa, assim, para cortar mais bruto, e essa para coisas mais delicadas. No nosso caso, a gente vai usar essa, mas sempre bom ter outra. Então, recapitulando, se bem que a gente tá no comecinho ainda, onde conseguimos cortar ali a medida que vamos precisar da placa. Quem tem parede convencional, porque aqui é a casinha de madeira, então tem essas travessas, não daria para construir essa ideia direto aqui na parede. E por isso eu tô usando essa primeira madeira. Mas se a pessoa já tem uma parede reta, uma parede lisa, convencional, ela já pode aplicar essa luminária na primeira camada, que é a parede, seria a parede. No nosso caso, eu não tenho como, porque eu tenho isso aqui, ó, que atrapalharia o efeito da lua. Não sei se estou entendendo muito bem, mas segura que lá na frente vão entender, e eu acho que vai valer já deixar o seu like desde já, hein? É que eu ia falar agora, não tô entendendo nada. Tô só confiando e ajudando. Eu não tô entendendo nada não, só tô indo. Bem, ó, vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar um pouco melhor. Aqui é uma luminária que a gente vai fazer na decoração simples que eu falei. Então eu vou tentar explicar um pouquinho mais. Essa é uma decoração que eu vi, achei bacana, de uma luminária em formato de lua. E ela trabalha em camadas, com aquele efeito 2D, 3D, dependendo do projeto. Aqui no caso vai ser 2D, porque são duas camadas de madeira que a gente vai estar usando. Se for a parede também, conta uma camada, outra camada. Então dá a impressão do relevo, né? A lua vai ter aquele relevo, ela não vai ser chapada e ao mesmo tempo vai estar o universo sobreposto, assim, sobreposto sobre a lua. Aqui agora a gente vai marcar o círculo da lua. Então, pode ser em vários tamanhos. Eu quero algo grande, exagerado mesmo. Vamos levar luz e lua para aquele quarto. Então,
Eu vou usar o máximo quase da madeira aqui, ó. Fazendo essa lua com 95 centímetros. Deixa eu ver, ó. Esse é o diâmetro. Muito grande. E agora? Ai, papai, dá sua opinião aí, druida. Vai ficar boa? Ou faz com 90, um pouco menor? É, um bocadinho menor, né? 90 ela vai ficar aqui, ó. Então, na dúvida, eu vou sempre pelo caminho do meio. Então, entre um e outro, vou ficar com 93. Nem 90, nem 95. Fui lá dentro pra ver, a diferença é pouca. Aqui, eu vou jogar os 93, que vai ser o nosso diâmetro. E a gente vai bater um preguinho no meio disso. Quanto é a metade de 93? É aqui que a gente vai pôr o prego. Aqui a gente vai ter que centralizar. Vamos ver quanto tem a chapa. Bater o meio da chapa. 45 dá 90. Não, é 93, né? 45 dá 90. 46 dá 92. 46 e 50,5? 46 centímetros, vírgula 5. Então vamos lá. 46,5. Bem, achei o meio primeiro, né? Da nossa madeira aqui, da nossa chapa. Aí, no caso, você pode achar o meio da sua parede. Ou então do que você vai usar para fazer essa base de luminária. Aqui certinho. E do meio, agora eu parto com os 45, 46 e... Meu Deus. 46,5? 46,5. Foi. E chegou a hora da receita. Existem várias receitas que dá pra gente usar. E isso não só nesse tipo de artesanato, de arte, mas em várias outras coisas. Como aqui na roça a gente experimenta receitas diferentes. E essa é uma receita que eu vou experimentar. Pela primeira vez, puxei pela internet e a gente vai usar algumas coisas que eu já tinha aqui pra aproveitar. Então, eu tinha um rejunte e, por incrível que pareça, já tá na cor da lua, pelo menos na base da lua, que é o branco. Então, aqui eu vou usar o rejunte, um pouquinho de amaciante. Gente, até eu tô duvidando que isso vai dar bom, mas vamos experimentar. E um pouquinho de cola branca, uma cola que tá aqui também mais de 3 anos, então eu nem sei se tá ainda na validade e funcionando. Vamos ver. Não há garantias, mas vamos usar também para aproveitar e não jogar fora. Tava bem guardada, armazenada e não parece que tá dura. Então a gente vai misturar e bora pra receita, vamos ver se vai dar certo.
Bem, massa pronta. Ó aqui como ela ficou. Ui, tá pesada. Ó a textura. Bem firme. Ali atrás, ó, o joinha. Não sei se dá pra vocês verem daí. Mas lembrar que... Já não tô precisando nem falar, né? Ele mesmo fala. Viu o joinha passando na tela? Deixa o seu joinha aí, hein? Não esqueça, compartilha o vídeo. Ripa esse vídeo e bora. Gente, agora então... Dizem que não pode esperar muito pra aplicar, porque seca logo essa massa. E uma coisa eu garanto, cheirando bem ela tá, hein? Tá cheirosa demais. Bora guardar e aplicar aqui. Ó quem veio espiar. Essa é a Oni, pra quem não conhece, a nossa doguinha. Onde você tava, Oni? É, parei, já era. O que aconteceu? Acabou a massa. Ai, papai! Ai, acabou. Não tô acreditando, acabou a massa. E é isso, agora é subir pra cidade e aí sim comprar uma quantidade boa. E é uma coisa que a gente não quer ter guardado, né? Mas salva numa emergência, ó. Que tinha, acabou. E é um vai pro sol, sai do sol nesse vídeo. Agora a gente voltou aqui pra varanda pra seguir com a lua. E vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer agora. Já estamos aqui, ó, com a massa pronta. Agora eu caprichei, hein? Usei 3 pacotes, deixei um reservado, caso falte, a gente faça o finalzinho assim, tem um lá, separadinho. Aqui, ó, vou precisar de algumas tigelas para uma ideia que eu tive, que vai me ajudar a fazer as crateras da lua. A gente vai estar usando essas tigelas. A massa deu super certo, gostei muito. Ela não esfarela, não está soltando fácil. Deu bom, galera, gostei. E agora a gente vai tentar, com esse restante de massa, terminar aqui, que ficou faltando, né? Que tinha acabado a massa. E dar um volume no centro dessa lua. Enquanto isso, Druida está aqui. O que você está fazendo? Tô fazendo os toquinhos. Esses toquinhos aqui, ó. Ó, vários toquinhos. Pelo que eu entendi, que eu não tô entendendo muita coisa desse trem, como já falei. Ele só vai. Peraí. Vai colocar eles aqui, ó. Aqui, não é? Isso. Aqui. Vamos ver até onde já dá. E aí... Aqui vem outra madeira, não é? Isso, uma madeira sobreposta, que é igual a essa, a mesma chapa. Ah, entendi.
Vamos ver se eu entendo. Tá mais ou menos isso daqui que não tá ainda no padrão. Já tá ficando mais fácil, não tá não, de entender? Mais ou menos. Vamos lá ver. Vocês estão entendendo aí alguma coisa? O bacana que eu tenho que ressaltar é que o Fá, ele me apoia em muitas das ideias. Uma delas foi viajar de Kombi. E é importante a gente valorizar, né, um companheiro assim. Ou uma companheira também, que valoriza, né? Mesmo sem entender direito como vai ser a ideia. Eu acho que é isso aqui agora, né? Isso. Só que vai estar cortado assim, né? Uhum. E aí... E aí... Sério? Vai e vir... entra o LED aqui, né? Aham. Aí a gente vai entrar com aquele LED ali, ó. Mais um pouquinho assim. Agora chegou a hora da gente fixar na parede. Vai ficar muito massa. Uma pena que eu senti a diferença entre o preto daqui e esse. Esse é fosco, esse é brilhante. E aqui na cidade a gente não encontrou uma tinta fosca. E agora a ideia, depois de terminar, ainda vou ter que passar o preto brilhante pra parecer uma coisa só. Vai ficar. Fazer um barulhinho? Bora. Explicar a vocês um pouquinho do que eu tô entendendo. A Cá agora tá pintando esses toquinhos aqui, ó. Colamos vários, ó. Vários. Tudo em torno da lua. Aham. E aí, o que acharam da lua também, ó. A gente esperou secar bem pra poder colocar lá na parede. O resultado foi incrível da massa. Gostei muito. E eu acho que cada lua, cada arte, cada manualidade feita, coisas feitas à mão, são únicas, né? Então, uma lua não vai parecer com uma lua feita em outro momento, até que seja feita pela mesma pessoa, mesmo que eu faça novamente, não vai sair assim. Isso que é incrível, né? Então, a ideia a gente pode copiar, mas o resultado vai ser único. Aqui eu tô finalizando, como o Druida falou, pintando os toquinhos de preto. E é aqui que vai ficar o LED. Agora que vem a sacada da luminária, ó. Que tende a ficar virada pro centro da lua. E para colar esse LED, para facilitar, a gente colocou esses toquinhos, porque aí a gente apoia eles aqui. O que a gente vai usar é cola quente, que é o que a gente tem aqui. Mas acho que dá para usar várias outras colas aí de contato. E tô dando esse acabamento, nem sei se precisa com o preto, mas eu acho que se a pessoa vier assim espiar, não vai ver talvez a cor do toquinho se o LED for mais fino. Agora vou seguir aqui para dar tempo de secar. E aqui, galera, e aqui, ó, e aqui vem outra madeira. Esses toquinhos não aparecem, não. É onde vai esconder o LED, não é isso? Acho que eu tô entendendo. Tá entendendo? E você de casa? Tá entendendo melhor? Agora chegamos finalmente na parte do LED, a parte que eu mais esperava colocar. Aqui tá o LED que vamos usar. Ele tem 5 metros. Como eu não sabia o quanto a gente iria precisar ali, então eu peguei esse. E é um LED diferente.
Ele é um LED para perfil. Achei bem bacana. É mais maleável e parece muito mais resistente do que aquele outro LED. Inclusive, seria bacana colocar no novo projeto da Combinha, viu? O que a gente usava era do outro. E acaba que aqui vai dar um efeito bem bacana, eu acho. Porque ele vai ficar assim, ó. Quem tá aqui na janela, no jardinzinho aqui, ó, no canteiro de flores. A Oni. Vocês estão prontos para o resultado? Olha só. Ai. Muito legal. Eu curti demais. Ainda faltam uns detalhes, como algumas lasquinhas, imperfeições da madeira, os parafusos. Então a ideia é amanhã passar a mesma tinta que a gente passou aqui. E aí vai ficar por igual. Agora eu acho que deu para vocês entender, mas falta o detalhe. Um detalhe que é o principal. Afinal, a ideia é fazer uma luminária de parede aqui de lua. Então, falta a luz. Bora acender essa lua? Pera aí que eu vou tampar os olhos deles aqui. E apagar as luzes? Isso. Nossa. Pode? Aham. 3, 2... Uau, gente, que coisa mais linda. Ai, papai. Valeu a pena esperar? Olha só. Impressionante o efeito que dá. Não é? E eu tô boba. Muito legal. Vou mostrar de perto. Vou mostrar de perto como ficou os LEDs aqui, ó, escondidinhos. Cola quente deu certo. E engraçado que sem querer o vão também ficou perfeito.